Olá pessoal, meu nome é Concécio e esse é mais um vídeo das histórias da Bíblia. Hoje eu vou continuar com a história de Jesus. No último vídeo nós paramos logo depois da tentação do diabo no deserto, quando o Espírito de Deus levou Jesus de volta para Galiléia e ele ensinava nas sinagogas. Agora Jesus passou por onde João Batista estava com seus discípulos e quando viu Jesus, João Batista disse: Eis o Cordeiro de Deus. Dois dos discípulos dele saíram e começaram a seguir Jesus. Um deles era André, irmão de Simão Pedro, e a primeira coisa que ele fez foi chamar o seu irmão e dizer: Achamos o Messias. Levou Simão até Jesus. Quando Jesus o viu, ele disse: Você é Simão, filho de João, seu nome será Cefas, que quer dizer Pedro. Mas Pedro não seguiu Jesus naquela hora. No dia seguinte, Jesus foi para Galiléia. Lá ele encontrou Filipe e disse a ele: Venha e siga-me. Filipe seguiu, ele era de Betsaida. Foi se encontrar com Natanael e disse: Achamos aquele de quem Moisés escreveu. Ele é Jesus de Nazaré. Natanael respondeu: Pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Filipe disse: Venha e veja. Quando viu Natanael, Jesus disse: Eis aí um israelita verdadeiro, em quem não há nada falso. Natanael perguntou: De onde me conhece? Jesus disse: Antes que Filipe te chamasse, eu te vi debaixo da figueira. Natanael respondeu: Senhor, tu és o Filho de Deus, o Rei de Israel. Jesus disse: Porque eu disse que te vi debaixo da figueira, você acreditou? Coisas muito maiores do que essa você vai ver. De agora em diante vocês verão os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. E no terceiro dia houve um casamento em Canaã. Jesus foi convidado e os seus discípulos também. Quando estavam na festa, o vinho acabou. A mãe de Jesus chegou para ele e disse: Não temos mais vinho. Mas ele respondeu: O que tenho eu com isso? Não chegou a minha hora ainda. Mesmo assim, sua mãe disse aos serventes: Façam tudo o que ele disser. Haviam ali 6 talhas de pedra usadas para água. Cada uma cabia 100 litros. Jesus disse aos serventes: Encham-nas de água. Eles encheram. Então ele disse: Agora tirem e levem para o mestre-sala provar. Quando o mestre-sala provou, a água estava transformada em vinho, e ele disse ao noivo: Todos colocam primeiro o vinho bom nas festas, e depois que todos beberam muito, eles servem o vinho ruim, mas você guardou o melhor até agora. E esse foi o primeiro milagre que Jesus fez, e os seus discípulos creram nele. Depois disso ele desceu para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Ficaram lá muitos dias. Na Páscoa eles subiram para Jerusalém. Quando Jesus entrou no templo, viu os cambistas vendendo bois, ovelhas e pombas, fez um chicote de cordas e expulsou todos dali, virando as mesas, derrubando dinheiro, espalhando tudo, e disse: Tirem essas coisas da casa do meu pai. Como vocês ousam transformá-la num mercado? E os seus discípulos lembraram do que Davi escreveu no livro de Salmos: O amor pela casa de Deus queima dentro de mim como um fogo. Todos os que estavam no templo viram o que ele fez, mas Jesus não confiava em nenhum deles, pois conhecia todos. Ele não precisava que ninguém lhe falasse sobre o homem, pois ele sabia muito bem o que havia dentro de cada um. Uma noite, um fariseu, que era um dos principais dos judeus, chamado Nicodemos, foi ter com Jesus. E Jesus lhe disse: Se o homem não nascer de novo, ele não pode entrar no reino dos céus. E Nicodemos perguntou: Como um homem pode nascer de novo, já sendo velho? Será que ele pode voltar para o ventre da sua mãe? E Jesus respondeu: Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Por isso você precisa nascer de novo. Nicodemos respondeu: Mas como pode ser isso? E Jesus lhe disse: Você, sendo um mestre de Israel, não sabe dessas coisas? Se eu falo de coisas terrenas e você não entende, como eu posso falar das celestiais? E continuou: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Deus enviou o seu Filho não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê no Filho não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não creu no nome do Filho de Deus.
E a condenação é esta, que a luz veio para o mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Todo aquele que faz o mal não gosta da luz e não vem para a luz, mas quem vive na verdade vem para a luz, para que as suas obras sejam vistas por Deus. Enquanto isso, João Batista repreendeu Herodes por ter tomado a mulher do próprio irmão Filipe, Herodias. Então Herodes ficou muito zangado e acabou lançando João Batista na prisão. Jesus saiu da Judéia e foi para Galiléia. Teve que passar por Samaria. Quando chegou na cidade de Sicar, Jesus estava cansado. Se sentou à beira da fonte de Jacó, e aí veio uma mulher samaritana tirar água. Ele disse à mulher: "Dê-me água para beber." Mas ela respondeu: "Como tu, sendo um judeu, conversa comigo que sou samaritano?" Porque os judeus eram inimigos dos samaritanos. Jesus lhe disse: "Se você soubesse quem é que te pede água para beber, você lhe pediria, e ele daria água viva." Mas a mulher respondeu: "Você não tem como tirar água, e o poço é fundo. De onde vem essa água viva? Você é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço?" Jesus respondeu: "Todo aquele que beber essa água vai tornar a ter sede, mas o que beber da água que eu der, nunca mais vai ter sede, e essa água vai virar uma fonte que vai jorrar para a vida eterna." Na mesma hora a mulher respondeu: "Me dê dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui tirar." E Jesus disse: "Vai e busque o seu marido." Mas ela respondeu: "Eu não tenho marido." Então ele disse: "Você tem razão em dizer que não tem marido. Você já teve 5 maridos, e esse que tem agora não é seu marido." A mulher respondeu: "Eu vejo que o Senhor é um profeta." E aí ela fez aquela pergunta que estava entalada nos samaritanos: "Os nossos pais adoram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém que devemos adorar a Deus." Jesus respondeu: "A hora chegou em que os verdadeiros adoradores vão adorar Deus em espírito e em verdade, porque ele procura aqueles que o adoram assim. Deus é um espírito, e quem o adora deve adorá-lo em espírito." E a mulher disse: "O Messias, quando vier, vai nos explicar tudo." Jesus respondeu: "Eu sou ele, eu que falo com você." Nessa mesma hora os discípulos dele chegaram, e a mulher correu para a cidade para falar com todo o povo: "Venham e vejam, eu encontrei um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que não é ele o Cristo?" E os samaritanos vieram ter com Jesus. Quando eles chegaram, pediram para que ele ficasse ali na cidade. Jesus ficou com eles por 2 dias, e muitos creram nele e falaram com a mulher: "Nós acreditamos não pelas suas palavras, mas porque agora nós o vimos e sabemos que ele é o Salvador do mundo." Depois disso ele partiu para Galiléia. Chegando em Nazaré, se assentou na sinagoga no sábado, e foi-lhe dado o livro de Isaías para ler. Ele abriu na parte que diz: "O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, me enviou para apregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor." Ele fechou o livro, devolveu aos assistentes, se assentou, e todos ficaram olhando para ele. Então ele começou a dizer: "Hoje se cumpriu essa escritura aos seus ouvidos." Mas eles conheciam Jesus, então disseram: "Não é esse o filho de José?" E Jesus respondeu: "Um profeta não tem honra na sua própria casa." Então todos eles ficaram com muita raiva e expulsaram Jesus da cidade. Jesus então voltou para Caná, onde tinha transformado a água em vinho. Lá havia um oficial do rei que tinha um filho doente à beira da morte em Cafarnaum. Quando ouviu falar que Jesus estava na cidade, foi ter com ele e pediu para curar o seu filho. Jesus disse a ele: "Se vocês não virem milagres, vocês não vão acreditar." Mas ele respondeu: "Senhor, meu filho está morrendo, venha comigo." Jesus lhe disse: "Vá, o seu filho vive." O homem acreditou nas palavras de Jesus e partiu. No caminho ele encontrou os seus servos que estavam indo até ele e disseram: "Seu filho vive." Ele perguntou: "Quando foi que ele melhorou?" E quando disseram, ele viu que foi na mesma hora que Jesus tinha falado: "O seu filho vive." Então ele creu em Jesus e toda a sua casa. Depois disso, Jesus foi morar em Cafarnaum, que fica à beira do mar. E ele pregava: "Arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo." Andando pela praia, ele viu novamente os 2 irmãos,
Simão, que chamou de Pedro, e André. Eles lançavam redes. Jesus chegou e disse: venham, me sigam, e eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Eles largaram tudo e seguiram Jesus. Um pouco mais à frente, ele encontrou os dois irmãos Tiago e João, que consertavam redes no barco de seu pai Zebedeu. Ele chamou os dois, eles largaram tudo e o seguiram. Ainda em Cafarnaum, Jesus entrou numa sinagoga e começou a ensinar. Todos ficaram maravilhados, porque ele ensinava com autoridade e não como os escribas. Lá na sinagoga tinha um homem possuído por um espírito imundo que clamou: o que tenho eu contigo, Jesus de Nazaré? Você veio para me destruir? Eu sei que você é o Santo de Deus. E Jesus repreendeu o espírito e disse: cala-te e saia dele. Na mesma hora o homem teve uma convulsão, gritou e o espírito saiu dele. E todos ficaram espantados e perguntaram: nossa, que doutrina é essa que ele dá ordem até para os espíritos e eles obedecem? E a fama de Jesus correu por toda a Galiléia. Depois ele foi para a casa de Simão. Quando chegou lá, a sogra de Simão estava com febre. Ele colocou a mão sobre ela, repreendeu a febre, ela ficou curada e começou a servir a todos os convidados. E quando o sol ia se pondo, eles levaram para Jesus todos os doentes da cidade. Ele colocava a mão sobre eles e os curava. Quando expulsava algum demônio, ele saía gritando e falando: você é o Cristo, o Filho de Deus. No outro dia, Jesus saiu da cidade. A multidão estava atrás dele, mas ele falou: não posso ficar, eu preciso de ir para todas as cidades e anunciar o reino de Deus, pois para isso eu vim. Então, muitos começaram a segui-lo, da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e de toda a região do Jordão. E no próximo vídeo eu vou continuar com a história de Jesus. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado.